Antes de tudo, respire fundo, porque hoje não é um vídeo qualquer. Hoje é um convite para algo que a ciência não consegue medir, que o diagnóstico não consegue explicar e que o medo não consegue impedir. A cura que vem pela fé em Jesus Cristo. Eu quero falar com você que está ouvindo isso agora com dor no corpo, no coração ou na alma. Você que está cansado de remédio que só adormece o problema, cansado de consulta que não resolve, cansado de acordar todos os dias com a mesma pergunta: por que eu ainda não sarei? Você que talvez já ouviu de um médico a palavra mais dura: não há mais o que fazer. Eu preciso te dizer algo, e eu vou dizer com muito respeito, mas com toda a autoridade espiritual. Existe sim o que fazer. Quando os homens dizem acabou, Deus diz: agora é comigo. Este vídeo é para quem já tentou tudo. Para quem já chorou escondido no banheiro para ninguém da família ver. Para quem pensa: eu oro, eu peço, eu clamo, e nada muda. Será que Deus me esqueceu? Escuta, Deus não te esqueceu. Você não está ouvindo isso por acaso. A cura que Cristo oferece não é só física. Jesus cura ossos, nervos, sangue, tumores, vícios e dependências. Mas Ele cura também aquilo que ninguém vê no exame. A angústia, o pânico, a solidão, o trauma que você não conta para ninguém porque acha que ninguém entenderia. Ele cura a ferida que você carrega há anos e finge que já superou. Ele cura o coração que perdeu a vontade de viver. E eu vou te dizer algo muito sério. Doença não é só aquilo que aparece em laudo. Doença também é o medo constante do amanhã. Doença é o aperto no peito que você chama de ansiedade, mas no fundo é desespero. Doença é aquele peso na alma que faz você levantar da cama já cansado. Tem gente que não está com febre, não está com tosse, não está com nada grave, mas está morrendo por dentro. E Cristo cura isso. Quando Jesus tocava as pessoas, Ele não só tirava a dor, Ele devolvia a dignidade, Ele devolvia a vida, Ele devolvia futuro. Veja, a palavra conta que uma mulher sofria com uma hemorragia havia 12 anos. 12 anos. Ela tinha gastado tudo com médicos e, em vez de melhorar, só piorava. Isso é muito profundo. Significa que ela já tinha tentado o caminho humano. Já tinha acreditado em todo mundo. Já tinha se humilhado pedindo ajuda. Já tinha vendido coisa de casa para pagar tratamento. E nada, nenhuma resposta, nenhum alívio. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela não foi chamada pelo nome. Ninguém marcou consulta para ela. Ninguém abriu porta especial para ela. Ela simplesmente decidiu: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela não disse talvez. Ela não disse quem sabe. Ela não disse vamos testar para ver se funciona. Ela disse: eu serei curada. Isso é fé. E a fé verdadeira tem uma marca. Ela não negocia com a dúvida. Quando você crê de verdade, a sua fé fala como se já tivesse acontecido. E diz o Evangelho que aquela mulher foi por trás, no meio da multidão, estendeu a mão e tocou em Jesus. Naquele instante, não dias depois, não no tempo certo, não quem sabe um dia, naquela hora a hemorragia cessou. E Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Os discípulos acharam estranho, porque tinha muita gente encostando nele. Mas Jesus estava falando de outro tipo de toque. Ele estava falando do toque da fé. Jesus então olhou para ela e disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Fica livre desse sofrimento. Guarde isso, filha. Ele chama de filha antes de chamar de curada. Ele cura, mas antes ele acolhe. Por que isso importa para você agora? Porque talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Humanamente falando, acabou. Você já fez tudo o que dava. Você já gastou dinheiro. Já fez exame, já ouviu opinião. Já pesquisou na internet. Já tentou remédio natural. Já tentou oração rápida. Já tentou promessas que você nem conseguiu cumprir porque estava cansado demais. E agora você está ouvindo isso porque Jesus está passando. E você precisa tocar. Hoje não é sobre religião. Hoje não é sobre placa de igreja. Hoje não é sobre tradição familiar. Hoje não é sobre eu mereço ou eu não mereço. Hoje é sobre encontro. Eu quero que você escute algo que talvez ninguém nunca te falou. Deus não está testando você para ver até onde você aguenta. Isso é mentira que colocaram dentro de você para justificar o sofrimento. O que Deus quer é te restaurar.
Mas a restauração de Cristo não é só tirar a dor e pronto. Cristo quer te levantar inteiro. Por isso, antes de continuar, eu vou te pedir uma coisa simples, mas muito séria. Coloque a mão onde dói. Se é físico, coloque a mão exatamente sobre essa parte do corpo. Se é emocional, ansiedade, medo, pânico, tristeza profunda, coloque a mão sobre o coração. Faça isso agora. E enquanto você segura essa mão ali, eu vou falar diretamente à tua dor. Em nome de Jesus Cristo, toda inflamação, toda infecção, toda alteração que está causando sofrimento no teu corpo, ouça agora, você não tem autoridade sobre essa vida. Essa vida tem dono, e o dono é o Senhor. Em nome de Jesus, toda dor que escraviza, toda dor que limita, toda dor que impede o sono, toda dor que tira a paz, enfraqueça agora. Que todo diagnóstico que veio para te aprisionar seja colocado diante daquele que tem a última palavra. Que toda palavra que te deram dizendo, você vai conviver com isso para sempre, caia por terra agora, porque quem decide o para sempre é Deus, não o laudo humano. Eu não estou dizendo que você deve abandonar tratamento. Eu não estou dizendo que você deve ignorar a medicina. Deus usa médicos, Deus usa enfermeiros, Deus usa remédio. Deus age também através da ciência, que Ele mesmo permitiu que existisse. O que eu estou dizendo é outra coisa. Acima de todo método humano, existe uma autoridade que não falha, não mente e não erra. E essa autoridade se chama Jesus Cristo. Você precisa entender isso. O inimigo não tem medo de remédio. O inimigo tem medo de fé, porque a fé abre aquilo que é impossível para o que é possível. E talvez você esteja pensando agora, mas eu não tenho fé forte assim. Minha fé é pequena. Eu tenho medo. Eu tenho dúvida. Escute. Jesus curou pessoas que tinham fé gigante como a dessa mulher. Mas Jesus também curou gente que nem conseguia acreditar direito. Um homem certa vez disse para ele, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Isso é quase contraditório, parece eu acredito, mas eu não consigo acreditar ao mesmo tempo. E Jesus respondeu com misericórdia, não com condenação. Guarde isso no teu coração. Jesus não cura só quem é espiritualmente forte. Jesus cura também quem está quebrado. Então, se tudo o que você consegue dizer agora é, Jesus, eu quero acreditar, mas eu estou cansado. Isso já é suficiente para ele começar a agir. Agora eu quero falar de outra ferida que ninguém gosta de mencionar. O medo da morte. Tem gente que está me ouvindo agora, e o que mais dói não é a doença em si. É o medo do que ela significa. É o medo de deixar família. É o medo do que vem depois. É o terror silencioso que você não admite para ninguém, porque você precisa parecer forte. Escuta com calma. Jesus não veio só para te dar mais alguns anos de vida na terra. Ele veio para te dar vida eterna. Vida que não termina no cemitério. Vida que não é engolida por diagnóstico. Vida que não se curva diante da palavra terminal. Quando Cristo cura, Ele não está apenas prolongando a tua história. Ele está garantindo que a tua história tem destino. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que a enfermidade não é mais dona da tua mente. Ela pode tocar teu corpo, mas ela não governa teu espírito. E a partir desse momento, você para de viver como quem está condenado e começa a viver como quem pertence. Você pertence a Cristo. E quem pertence a Cristo não é descartável, não é esquecido, não é invisível. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso é um ponto espiritual profundo. Há doenças que entram pelo corpo, mas há doenças que entram pela palavra. Palavras que você ouviu, palavras que falaram sobre você. Você é fraco, você não presta, você estragou a família, você só dá problema, você é um peso. Isso vai adoecendo a alma até o corpo começar a ceder. Isso vai envenenando a esperança até você acreditar que realmente não merece mais nada bom. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida. Palavra que disseram na infância, palavra que disseram num momento de raiva, palavra que você ouviu de alguém que deveria te proteger e te feriu. Você não é maldição, você não é peso, você não é erro. Você é obra das mãos de Deus. Você é a imagem e semelhança dele. E eu declaro em nome de Jesus cura sobre essa identidade ferida.
Porque a cura de Cristo começa dentro e depois transborda para fora. Nós vamos continuar essa caminhada. Ainda vamos orar juntos de forma direta. Ainda vamos declarar cura específica sobre áreas específicas da tua vida. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão agora, neste instante. Você aceita que Jesus entre nessa dor? Você permite que Ele toque aquilo que você sempre escondeu? Você deixa Cristo colocar a mão exatamente onde ninguém encosta? Se a resposta é sim, então fala agora em voz audível. Mesmo que bem baixinho, mesmo que sussurrando: Senhor Jesus, eu entrego a minha dor nas tuas mãos. Eu entrego a minha doença, o meu medo, o meu cansaço. Eu não consigo sozinho. Cura-me, restaura-me. Eu confio em ti, fale isso, porque a partir desse momento algo já começou. Então agora, com o coração aberto, eu quero que você faça algo muito importante. Não saia. Fica aqui comigo, porque o que vamos fazer a partir de agora não é entretenimento, não é conteúdo religioso, não é mensagem bonita para você repostar. O que vamos fazer a partir de agora é guerra espiritual pela sua vida. E guerra espiritual não se luta com força humana, se luta com autoridade. E a autoridade que eu vou usar agora não é minha. Eu não estou aqui em meu nome. Eu estou aqui em nome daquele que tocou o leproso e a lepra desapareceu. Daquele que mandou o paralítico levantar e o paralítico se levantou. Daquele que chamou Lázaro pelo nome e a morte devolveu. Daquele que passou e os cegos começaram a enxergar. Esse nome tem poder ontem, tem poder hoje e vai ter poder para sempre. Jesus Cristo. Então, em nome dele, eu vou falar com você que está cansado de sentir dor constante. Dor que te acompanha para todo lugar. Dor que roubou sua liberdade. Você sabe exatamente do que estou falando. A gente que está me ouvindo agora e já não senta como gostaria. Já não dorme como gostaria. Já não abraça seus filhos como gostaria. Já não trabalha como queria, porque a dor virou dona do seu corpo. E você aprendeu a viver administrando a dor, como quem amarra uma corrente no tornozelo e diz: eu aceito isso. É assim mesmo. Para mim acabou. Olha para mim, espiritualmente olha para mim. Isso não é o que Deus escreveu para você. Você não nasceu para viver amarrado na dor. Você não nasceu para viver dopado, para suportar o dia. Você não nasceu para pedir desculpa por existir. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que toda dor crônica que tomou assento dentro do teu corpo perca força neste momento. Que toda inflamação seque. Que todo processo degenerativo estacione e comece a regredir. Que o que disseram que era irreversível seja colocado diante daquele que reverte até o que está morto. Eu estou falando com você que escuta isso pensando: isso é para outra pessoa, eu já perdi a esperança. Não, é com você mesmo. Porque Jesus não cura multidões genéricas. Ele cura pessoas específicas. Ele cura pelo nome. Foi assim com o cego à beira do caminho. Ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E mandaram ele calar a boca. Sempre tem alguém para mandar você calar a boca quando você está prestes a ser curado. Sempre tem alguém para dizer: não faz escândalo. Aceita, se conforma. Tem gente pior do que você. Mas aquele homem gritou ainda mais forte. E Jesus parou. Jesus parou. O mundo inteiro pode passar reto pela tua dor, mas Cristo para. E Jesus fez uma pergunta que parece simples, mas é profunda. O que você quer que eu te faça? Hoje ele está perguntando isso para você. O que você quer que Jesus faça? Não responde com medo. Não responde: ah, Senhor, se der, se não for muito incômodo, vê se melhora um pouquinho, só um alívio. Não. Fala com fé. Fala com ousadia. Fala como quem está diante do médico dos médicos. Fala como quem está diante do Criador do teu corpo. Abre a boca, ainda que seja baixinho, e diz agora para ele exatamente qual é a cura que você pede. Fala: Senhor Jesus, eu quero ser curado disso. Diga o nome. Diga claramente, você e ele. Porque há poder quando você entrega a enfermidade pelo nome a Cristo. Agora escuta uma coisa com calma. Existe dor que entrou por acidente, por tragédia, por genética. Mas existe dor que entrou por opressão espiritual. E isso muita gente tem medo de ouvir, mas precisa ser dito. Há pessoas que começaram a sentir dor depois de uma palavra de ódio lançada sobre elas. Há pessoas que começaram a adoecer depois de uma traição profunda. Há pessoas que carregam dor no corpo, que na verdade é um grito da alma que nunca foi ouvido.
Você engoliu tanta injustiça que o corpo começou a somatizar. Você guardou tudo para não causar problema, para não virar drama, para continuar sendo aquele que aguenta tudo. E agora o corpo está gritando aquilo que você nunca se permitiu falar. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro libertação sobre você. Libertação de culpa que não é sua. Libertação de medo que colocaram em você. Libertação de vergonha que te fizeram carregar como se fosse merecida. Porque tem gente doente hoje não por pecado, mas por peso injusto. Peso emocional, peso familiar, peso financeiro, peso espiritual. E eu estou te dizendo, você não vai mais viver carregando o que não foi colocado por Deus em você. Agora, enquanto você ouve, mantenha a mão onde está doendo e, ou se for emocional, mantenha a mão no coração. E repita comigo do seu jeito, mas repita com intenção real. Senhor Jesus, em teu nome eu rejeito agora toda palavra que me feriu. Eu rejeito toda maldição que lançaram sobre mim. Eu rejeito toda culpa que não era minha. Eu não aceito viver preso ao passado. Eu aceito ser curado. Eu aceito ser livre. Eu aceito ser restaurado pelo teu amor. Fala isso. Isso é oração de libertação. Isso é posicionamento espiritual. Agora deixa eu te explicar uma coisa importante, que talvez ninguém nunca te explicou com clareza. Cura é um ato, mas também é um caminho. Às vezes Jesus cura na hora, e ele faz isso até hoje. Às vezes Jesus começa a cura agora e vai completando nos próximos dias, nas próximas semanas, nas próximas revisões médicas, naquilo que parecia pequeno, mas vai crescendo até virar testemunho. Não se confunda achando que, se você não sentiu algo sobrenatural em um segundo, Deus não está agindo. Muitas vezes o milagre já começou e você ainda nem percebeu. Assim como uma ferida cicatriza por baixo antes de fechar por cima, Deus muitas vezes começa te curando onde ninguém vê antes que isso apareça no que todos veem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo vai tentar te convencer logo depois dessa oração de que nada mudou. Ele vai tentar sussurrar, viu? Você acreditou de novo e nada. Não aceite essa mentira. Você pertence a Cristo. E aquilo que você entregou a Cristo agora está sob a autoridade de Cristo. E aquilo que está sob a autoridade de Cristo não pertence mais ao domínio da escuridão. Agora eu quero falar com você que sofre de algo que volta. Você melhora, aí piora. Você fica semanas bem, depois tudo retorna pior ainda. E parece que cada recaída vem com um peso maior, como se fosse um castigo, como se fosse, está vendo? Você pensou que estava livre, mas nunca vai sair disso. Isso é muita gente com crise de pânico, muita gente com depressão profunda, muita gente com ansiedade incapacitante, muita gente com compulsão, muita gente com vício químico, vício emocional, vício em algo que te destrói por dentro. Escute com atenção. Recaída não é identidade. A tua luta não define quem você é diante de Deus. Você não é o ansioso. Você não é a depressiva. Você não é o viciado. Você não é a pessoa quebrada. Você é filho. Você é filha. E o céu te reconhece assim. E se o céu te reconhece como filho, quem é o inferno para tentar te chamar de qualquer outra coisa? Agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre você libertação de ciclos. Ciclos de autodestruição. Ciclos de desespero. Ciclos de recaída. Ciclos de dor que sempre volta. Eu oro em nome de Jesus para que aquilo que te domina perca o direito de permanecer. Que toda prisão emocional que faz você se sabotar seja quebrada agora. Que toda corrente espiritual que te empurra de volta para o fundo quando você tenta subir seja destruída agora pela autoridade de Cristo. Você não vai viver o resto da sua vida preso no mesmo ponto. Há avanço para você. Há libertação para você. Há amanhã nova para você. E escuta, você ainda vai contar essa história. Você ainda vai dizer com a sua própria boca que Jesus te sustentou quando ninguém mais acreditava. Você ainda vai olhar para alguém que está passando pela mesma dor que você está passando hoje e vai dizer: eu sei como dói, mas eu também sei quem cura. Guarda isso que eu vou dizer agora, porque é profético sobre a tua vida. A dor que hoje parece que vai te matar ainda vai ser ferramenta para você salvar outras pessoas. Não é que Deus esteja te fazendo sofrer para ensinar. Não é isso. Deus não precisa te ferir para te ensinar. Mas Deus pega até aquilo que tentou te destruir e transforma em arma na tua mão. A ferida vira testemunho. A lágrima vira autoridade espiritual.
A história que você morria de vergonha vira ponto de partida para levantar outra pessoa que estava caindo no mesmo buraco. É assim que o inferno perde. Ele tentou te quebrar e Deus te faz canal de cura. Agora eu quero que você faça mais uma coisa. É simples, mas é séria. Coloque a mão no coração e diga em voz audível, ouvindo a sua própria voz: eu não aceito viver escravo da dor. Eu não aceito viver preso ao medo. Eu não aceito mais o diagnóstico como sentença eterna. Minha vida pertence a Jesus Cristo. Meu corpo, minha mente, minhas emoções, tudo pertence a Ele. E aquilo que pertence a Ele não é abandonado. Fala isso e guarda. Porque a dor quer te convencer de que você está sozinho. E quando você acredita que está sozinho, você desiste. E quando você desiste, você para de lutar espiritualmente. E quando você para de lutar espiritualmente, a escuridão tenta ocupar lugar. Mas hoje isso acabou. Hoje você levantou espiritualmente outra vez. Agora eu vou te pedir algo importante. Você vai ficar comigo até o fim. Não é porque ajuda o canal. É porque nas próximas partes, nós vamos fazer orações específicas por áreas específicas da tua vida. Vamos declarar cura sobre corpo físico, mas também sobre sistema emocional, sobre ansiedade, sobre pavor noturno, sobre insônia, sobre falta de ar, sobre palpitação, sobre vontade de sumir. Vamos falar de medo da morte. Vamos orar por família. Vamos quebrar espiritualmente essa sensação de que a minha vida acabou. Isso é continuação direta do que Deus já começou agora. Então respira. Se acalma dentro. Seja qual for o tamanho da tempestade, saiba, Cristo está no barco. E quando Cristo está no barco, a tempestade pode gritar, mas ela não afunda você. Nós vamos orar juntos. Agora vamos para o momento final. Este momento é seu. É você e Deus. Eu quero que você agora, onde estiver, na cama do hospital, sentado no sofá de casa, deitado porque não consegue ficar de pé muito tempo, ouvindo no fone escondido, chorando em silêncio para ninguém ver. Eu quero que você entenda, Deus está aí. Não é figura de linguagem. Não é frase bonita. Ele está aí. E eu quero que você escute o que eu vou declarar agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu declaro cura sobre o teu corpo. Eu declaro que aquilo que é desordem volte ao lugar. Eu declaro que aquilo que está inflamado desinche. Eu declaro que aquilo que está travado se libere. Eu declaro alinhamento em coluna, em articulação, em musculatura. Eu declaro equilíbrio em pressão, em batimento, em circulação. Eu declaro limpeza no sangue. Eu declaro restauração de sistema imunológico. Eu declaro libertação de vício químico. Eu declaro recomeço em áreas que os médicos disseram não vai voltar. Eu declaro que o Senhor que te formou célula por célula, toque agora cada célula com autoridade criadora. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai definhar. Você não vai morrer em tristeza. Você não vai terminar quebrado do jeito que a dor queria. Também em nome de Jesus Cristo, eu declaro cura sobre a tua mente. Eu oro agora contra esse peso constante que você sente no peito e chama de ansiedade, mas que no fundo é medo de perder tudo. Em nome de Jesus, receba paz. Paz que não dá para explicar. Paz que não vem de circunstância. Paz que invade sem pedir licença. Paz que enfraquece o pânico. Eu declaro que essa sensação de sufoco, esse aperto, essa vontade de fugir, comece a perder força agora. Eu oro contra a insônia que te tortura de madrugada, que te faz olhar para o teto e pensar 1000 cenários de tragédia. Em nome de Jesus, que seu sono seja restaurado, que sua mente seja aquietada, que seus pensamentos parem de te agredir. Receba descanso. Eu oro também contra a tristeza profunda, aquela que ninguém entende porque você tem tudo para estar bem, mas por dentro você está em pedaços. Em nome de Jesus Cristo, que um sopro de ânimo entre agora em você, que o Espírito Santo levante dentro de você aquilo que estava apagado, que a vontade de viver volte, que a chama reacenda, que você volte a enxergar amanhã. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro cura sobre seu espírito, cura sobre rejeição antiga, cura sobre abandono que você carrega desde criança, cura sobre palavra cruel que alguém te jogou e que ainda dói como se tivesse sido ontem. Eu declaro que você é visto por Deus, você é amado por Deus, você é querido por Deus, você é desejado por Deus, você não é erro, você não é sobra,
Você não é peso para ninguém. Escuta isso com atenção, porque isso é para você. Você ainda é plano de Deus. Você ainda está no projeto. O céu não desistiu de você porque você caiu. O céu não desclassificou você porque você falhou. O céu não te jogou de lado porque você passou por um buraco escuro. Aliás, os momentos mais escuros da sua vida não foram prova de que Deus te abandonou. Foram prova de que, mesmo quando você achou que tinha acabado, você ainda estava respirando. Você ainda estava vivo. Você está ouvindo agora. Isso significa que, até aqui, Deus te sustentou. Agora eu quero que você faça uma pequena coisa comigo. Não é religião. É ato espiritual. Coloca a mão no coração e repete em voz audível. Você precisa ouvir a sua própria voz dizendo isso, porque algo acontece quando você mesmo declara: Senhor Jesus, eu recebo a tua cura sobre mim. Eu recebo a tua paz sobre a minha mente. Eu recebo a tua vida sobre o meu corpo. Eu recebo a tua presença dentro da minha casa. Eu não pertenço mais ao medo. Eu não pertenço mais à dor. Eu pertenço a ti. Repita isso mais uma vez, com firmeza, quase como quem assina um contrato eterno. Eu pertenço a Jesus Cristo. Nada vai me arrancar das mãos dele. Agora respira fundo. Inspira. Solta devagar. Isso não é só relaxamento. Isso é profético. É como se, a cada vez que você respira agora, você estivesse aceitando vida nova entrando. Vida entrando no lugar onde antes estava dor, medo, cansaço. Quando Jesus estava no barco e a tempestade se levantou, os discípulos acharam que iam morrer. A água estava entrando, o vento estava batendo, o barco estava balançando. Situação real, medo real. E eles gritaram: Senhor, salva-nos! Nós vamos morrer! E o que Jesus fez? Ele se levantou, olhou para o vento e disse: acalma-te. E tudo obedeceu. Guarda isso. As coisas obedecem à voz de Jesus. A doença não manda mais em você. A dor não manda mais em você. O medo não manda mais em você. A ansiedade não manda mais em você. O diagnóstico não é mais a sua identidade. A partir de hoje, quem define o rumo da sua vida é Cristo. E eu vou dizer uma coisa que pode mexer com você, mas eu preciso dizer, porque é verdade espiritual. Há pessoas que neste momento foram tocadas por Deus. Foram. E você vai começar a perceber diferença. E você vai fazer exame depois e vai ter dado diferente. E você vai notar que aquela dor constante perdeu força. E você vai acordar num dia e perceber: eu dormi. E você vai notar que aquele peso que te acompanhava há anos sumiu. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, você não vai guardar para você. Isso é muito importante. O milagre que Deus faz em você não é só para você. É através de você. Tem gente que precisa ouvir exatamente a história que só você pode contar. Tem gente que está à beira de desistir agora, exatamente agora, e que só vai mudar de ideia porque ouviu de alguém em quem confia. Eu também estava assim, e Jesus me segurou. Você entende o tamanho disso? Você não é apenas alguém que sofre. Você é alguém que vai carregar esperança para outros que sofrem. E esperança é remédio. Esperança é cura. Esperança é vida entrando na casa de quem não aguenta mais. Por isso eu quero te pedir algo muito sério. E eu peço olhando para você com todo amor, com todo cuidado. Não deixa essa palavra morrer em você. Espalha. Se essa oração falou com você, se de algum jeito ela te alcançou, se você sentiu paz lá dentro onde estava desespero, se você sabe que alguém que você ama precisa ouvir isso e você às vezes nem sabe como falar, então faz o seguinte: compartilha este vídeo. Envie agora. Não é só engajamento de canal. Não é algoritmo. É socorro. Você não tem ideia de quem está neste exato minuto chorando sozinho, engolindo dor, fazendo esforço para parecer forte, sem coragem de pedir ajuda, mas que ouviria isso até o fim se você mandasse. Você pode ser um instrumento que impede alguém de cair hoje. Tem mãe que precisa ouvir isso porque está doente e não conta para os filhos. Tem filho que precisa ouvir isso porque está perdendo a vontade de viver. Tem alguém da sua família que você nem imagina e que está segurando uma dor no peito e dizendo: eu não aguento mais. Manda. Você não está enviando um vídeo religioso. Você está enviando vida. Você está enviando consolo. Você está enviando esperança. E outra coisa, guarda esse vídeo. Volta nele sempre que o medo tentar voltar. Volta nele nas madrugadas difíceis.
Volta nele quando o diagnóstico vier e tentar te derrubar de novo. Porque toda vez que você ouvir essa oração, você vai lembrar: eu não estou sozinho. Cristo está comigo. Agora, eu quero orar uma última vez sobre você como um selo espiritual. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa vida que está ouvindo agora. Eu te agradeço porque não foi acaso. Tu conduziste. Eu te agradeço porque mesmo no meio da dor, tu não desististe dele e dela. Eu te agradeço porque hoje tu tocaste corpo, mente e espírito. E eu declaro, em teu nome, Jesus, que esta vida está coberta pelo teu amor. Que nenhum espírito de morte, desespero ou destruição tenha autoridade sobre ela. Que nenhuma palavra maldita prospere contra ela. Que nenhuma acusação do passado tenha poder de roubar o futuro que tu já preparaste. Que a paz que só tu podes dar permaneça. Que a cura que começou continue. Que o milagre que foi liberado se manifeste. Em nome de Jesus Cristo, amém. Respira mais uma vez. Você pertence a Cristo. Você não está sozinho. Você ainda vai viver coisas que você achou que nunca mais viveria. Agora, faça o que um coração curado faz. Seja canal de cura. Compartilhe este vídeo com alguém agora. Não guarda. Não espera, depois eu mando. Manda agora. Porque hoje pode ser o dia em que Deus usa você para levantar alguém que estava caindo.